E aí, pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui. Então, a galera aí que vai fazer o concurso da Politec, dentre outros concursos também que estão em aberto, e muitos me pediram para eu trazer algumas questões, né, principalmente questões de nível dessa superior, como é o exemplo da Politec. E então eu peguei aí a última prova que foi passada, né, do concurso da Politec, e vou trazer para vocês então algumas questões, comentar, trazer algumas dicas, tá? Então, acompanhe o vídeo aí que hoje nós vamos resolver aí uma questão que envolve logaritmos, beleza? Galera, a questão que eu vou trazer para vocês hoje aqui, ó, né, é a questão 84, né, dessa prova que eu já havia mostrado aqui no início. A questão diz assim: determine o valor de C na igualdade abaixo, né? A igualdade é aqui. Log de 0,25 na base raiz de 8 mais log de 0,000064 na base 5 igual a C. Né? Então, nós temos que efetuar essas duas somas e, então, marcar a alternativa correta. Então, o assunto de logaritmo, né, normalmente a gente ensina ele no primeiro ano do ensino médio, logo após ali, o estudo de função exponencial, né? Porém, como é um assunto que já fica mais para o final do ano, é muito comum nas escolas os alunos de primeiro ano praticamente não têm contato com logaritmo porque muitas vezes nem dá tempo do professor chegar nesse conteúdo ou por um motivo ou por outro, né? Acaba que ele vê logaritmo quando estuda matemática financeira ali na parte de juros compostos e ali o professor faz uma pincelada sobre essa questão do logaritmo. Normalmente nós resolvemos esses logaritmos utilizando calculadora, né? Então, assim, tem algumas estratégias que dá para a gente resolver alguns, né, claro, logaritmos utilizando assim algumas técnicas mesmo, tá? Então, só para de maneira geral, o logaritmo na verdade é o inverso das funções exponenciais. Então, usa o logaritmo para descobrir um valor desconhecido quando esse valor está lá no expoente, por exemplo, tá? Então, assim, para estudar logaritmo, pessoal, eu falo sempre para os alunos. Principal é você saber a definição do logaritmo. Né? O que é um logaritmo? E, a partir da definição, você conhecer algumas das principais propriedades. Tá? Por exemplo, mudança de base, produto, quociente. Tá? Então, vamos fazer aqui uma listinha com algumas delas. Por exemplo, a definição de logaritmo, qual que seria? Vamos colocar aqui em cima. Então, se eu tenho assim, ó, log de A, aliás, log de B na base A igual a C. Então, se eu tenho uma escrita desse jeito, ela é equivalente a dizer assim, ó, que A elevado a C tem que ser igual a B. Tá bom? É claro que aqui cada letra dessa tem algumas restrições, né? Tipo, o logaritmando tem que ser, por exemplo, maior do que zero. Então, mas não vamos nos prender aqui neste momento em quais valores que essas letras podem assumir. Né? Porque no decorrer do cálculo, se você já tem uma noção boa de potenciação, por exemplo, você já sabe quando que a conta tem como fazer ou não. Né? Então, essa é a definição, a principal. E depois dessa definição, tem algumas outras propriedades, como por exemplo essa aqui que é bastante utilizada também. Se nós temos assim, ó, log de B na base A, e esse B ele está elevado a M, por exemplo, né? Então, esse expoente aqui em cima, ó, ele pode cair multiplicando aqui na frente. Ó. Então, vai ficar assim, M, que multiplica log de B na base A. Tá? Então, isso aqui é uma estratégia que usa bastante também. Logaritmo, eu creio que em quase todas elas a gente usa essa propriedade. Outra propriedade bacana que nós temos também é aquela uma assim, ó. Se eu tenho, por exemplo, log aqui na base A vamos colocar aqui de x vezes y, dois valores multiplicados. Então, aqui nós podemos repartir esse logaritmo em dois. Permanece a base, né, base A, e aqui nós vamos efetuar a soma.
permanece a base A e nós separamos. Então, se eu tenho um produto, eu posso separar ele em duas somas. Outro que dá pra gente aqui também é assim, ó. Se eu tenho o logaritmo da base A e aqui eu tenho a divisão, x dividido por y. Nós podemos repartir, mas agora na diferença. Log na base A, x menos log na base A e aqui y, tá? Então, eu creio que essas aqui são as básicas, né? É claro que quem estuda logaritmo, eu já estou dando a entender que você já tem uma ideia boa de potenciação, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, né, um valor tipo 2 elevado a zero, lembrar que isso aqui vale 1, isso aqui é importante também, né? Se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de 10, eu tenho que já lembrar que isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a meio, né? Então, assim, as propriedades da potenciação nós vamos usar bastante no logaritmo, tá? E fazer aqui os cálculos é basicamente contas, tá, pessoal? Conta, conta, conta. Então, por exemplo, tem outra que eu tinha esquecido de colocar aqui que é até mais importante que essas todas, que é a mudança de base. Então, aqui observem que eu coloquei base A para todos, mas vamos supor que eu tivesse aqui, por exemplo, log de B na base A, mas eu não quero mais a base A. Tipo, estou trabalhando com logaritmo, ele está lá na base. Vamos supor que log, normalmente, quando você não tem a base, a gente já sabe que é 10. Né? Mas vamos supor que a base seja outro número, 2. E você não quer aquele 2, você quer 5, por exemplo. Como que você muda essa base? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o logaritmo de B na base A. Vamos supor que eu queira escrever esse logaritmo na base, sei lá, numa base. Vamos colocar uma outra letra aqui. Na base N de navio. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Log de B na base N. Esse B, o que está aqui em cima, ele permanece, tá? Aí eu vou fazer uma divisão. Dividido por log. Aí aqui a base aqui, que é o A, passa a ser o logaritmando. E a nova base que eu estou querendo, que é o N, ela vai manter aqui, ó. Tá? Então, o logaritmo passa a ser, então, uma divisão. Tá? Isso aqui é a mudança de base, isso aqui é importantíssimo. Tá? Então, assim, é um conjunto de propriedades que tem. Claro que não vou alongar o vídeo explicando, demonstrando, seria já caso de outros, mas é importante que no estudo de logaritmo você já tenha isso daqui já em mãos. Tá? Então tá, vamos aqui para a questão então. Nós temos aqui dois logaritmos, né, para resolver. Então, o que nós podemos fazer aqui, pessoal? Nós podemos resolver separadamente. A gente resolve esse logaritmo primeiro, e depois nós resolvemos este, e então calculamos a soma. Né? Aí nós encontramos então o valor do C. Tá, então vamos lá. O primeiro logaritmo, a primeira sentença logarítmica que ele nos deu vamos colocar aqui de preto mesmo. Vamos colocar aqui em cima, log de raiz de 8 e aqui 0,25. Bom, quanto é que dá isso aí? Galera, olha só. Então, as ferramentas que eu tenho são essas aqui, né? E o logaritmo que eu quero primeiro é só essa primeira parte aqui, depois eu faço a outra. Veja bem, eu tenho aqui 0,25. 0,25, né, quem já está estudando nesse nível aqui já tem uma ideia que 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. E 25 sobre 100, na verdade, é 1/4. Né? Então, eu posso trocar esse logaritmo aqui por essa escrita. Ó. Log de 1/4, tá? E aqui é raiz de 8. Beleza? Então, é uma estratégia. Então, assim, vamos supor que eu esteja nesse caminho e eu já quero encontrar quanto vale esse logaritmo. Né? Vamos supor que esse logaritmo aqui vale x, que eu não sei quanto é, né? Então vale x. Então, qual que seria a minha estratégia? A estratégia seria utilizar a definição do logaritmo. Né? A definição é essa primeira aqui. Ó. A base eleva lá o logaritmo. Então, vai ficar aqui, ó. Raiz de 8 elevado a x, que é igual a 1/4. Mas observe, aqui está difícil ainda. Ó, né? Eu não consigo pensar em que valor elevado a x que dá 1/4.
essa raiz de 8 aqui, ela está me incomodando, né? Então, não é uma situação assim tão agradável. Então, o que será que daria para a gente fazer, né? Ou a gente pode tentar uma mudança de base, ou poderia... Porque a raiz de 8 aqui, a gente sabe muito bem, nós podemos escrever assim, ó. Vamos lá utilizar essa propriedadezinha aqui da potenciação mesmo. Então, raiz de 8 é a mesma coisa que 8 elevado a meio, né? 8 elevado a meio. Como nós já temos um x aqui em cima, então é 8 elevado a meio que multiplica x. Isso é igual a 1 quarto. Né? E o que é bacana aqui, ó, 1 quarto é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Né? Vamos só destrinchando. Né? Outra propriedade aqui bacana, ó. Se eu tenho 8 elevado a 1 sobre 2, todo mundo sabe, né, que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, o que nós podemos fazer aqui, galera? Podemos colocar assim, ó. Então, nós estamos aqui fazendo as passagens. Então, 8 elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Que 2 ao cubo é 8. Mas lembrando que aqui em cima eu já tenho 1 sobre 2x. E aqui, ó, 4 elevado a menos 1. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Porém, tem o menos 1 aqui em cima. Então, olha só que bacana. Aqui, por exemplo, ó, 3 vezes 1 sobre 2 é a mesma coisa que 3 sobre 2, né? Então, 3 sobre 2x. Aqui fica 2 elevado a 2 vezes menos 1 dá menos 2. Bacana. Então, aqui ó, tem uma propriedade lá das potências. Né? Se eu tenho aqui a mesma base, então é sinal que os expoentes são iguais também. Então, é como se eu cancelasse aqui, ó. É como se eu cancelasse a base e analisasse somente o expoente. Tá? Então, como que nós vamos fazer aqui, então? Analisando somente os expoentes, nós vamos ter 3 sobre 2x tem que ser igual a menos 2. Né? Uma vez que, se essas duas sentenças são iguais, aqui em cima também deve ser igual. Por isso que nós igualamos. Tá? Então, como que a gente encontra o valor de x aqui? Aqui já é mais simples. Só multiplicar cruzado aqui, né? X igual 2 vezes menos 2 dá menos 4. O 3 está multiplicando, podemos colocar ele aqui embaixo. Então, ó, o nosso x vale... Vamos aqui aumentar um pouquinho. Então, o nosso x vale menos 4 terços. Tá? Quem é o x aqui? Vamos voltar aqui em cima. Ó. O x é o valor desse primeiro logaritmo aqui. Ó. Log de 0,25 igual a raiz de 8. Né? Log de 1 quarto é igual a x. Então, essa primeira expressão, que nós marcamos aqui de amarelo, ela vale menos 4 terços. Tá? Então, já vamos anotar aqui a primeira. Então, essa primeira vale menos 4 terços. Pessoal, daria para fazer também essa mesma questão aqui, esse mesmo logaritmo, utilizando aqui uma mudança de base. Tá? Eu sei assim, que raramente a galera assiste os vídeos até o final, mas quem está assistindo, vou passar aqui esse bônus utilizando a mudança de base. Então, assim, quando você chega aqui, ó, você tem raiz de 8 e tem 1 quarto, e você não vai conseguir resolver, então o que você faz? Você pode escrever toda essa expressão aqui utilizando a base 2. Né? Então, vamos fazer aqui um bônus rapidão. Então, depois a gente resolve essa parte aqui. Ó. Então, nós temos ali log de 1 sobre 4, 1 sobre 4 e aqui raiz de 8. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar a base 2 para todo mundo. Tá? Olha que bacana. Se eu colocar a base 2, vai ficar assim, ó. Log de 1 quarto na base 2 dividido por log de raiz de 8. Mas lembrando que raiz de 8 é a mesma coisa que 8 elevado a meio, né? Na base 2. Tá vendo? Então aqui a gente já faz um esquema, porque quando eu olho aqui, ó, eu já consigo utilizar as propriedades que eu tenho. Né? É legal que assim, você até treina utilizar as propriedades logarítmicas. Igual aqui em cima, ó, log de 1 quarto na base 2. Então, utilizando as propriedades, nós podemos escrever da seguinte maneira. Log de 1 na base 2 menos log de 4 na base 2.
E aqui embaixo dividido por log de 2, né? O 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, então ficaria 2, aí fica 2 ao cubo, que multiplica 1 sobre 2. Então, olha só que interessante. Ó, olha só, por isso que é bacana, né, a gente usar as propriedades certinho. Nós temos aqui log de 1, né? Aí tem uma propriedade que fala quanto é o log de 1. Mas vamos supor que você não lembra dessa propriedade. Mas você sabe que o 1 é a mesma coisa que 2 elevado a zero. Olha só que bacana. 2 elevado a zero, né? Então, esse zero, ele é o expoente do 2. Então, se ele é o expoente do 2, ele cai multiplicando aqui na frente. Então, ficaria zero que multiplica alguma coisa. Ou seja, zero que multiplica alguma coisa é zero. Então, esse logaritmo aqui, tchau. Tá? Dá zero. Então, ó, esse 4, né? Então, nós já sabemos que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, esse quadrado que está aqui, esse 2, ele cai aqui na frente. Tá? Então, se esse 2 cair aqui na frente, então vai ficar então menos 2. Menos 2, né? Log de 2 sobre 2. Aí vocês falam, mas eu não sei quanto que é log de 2 sobre 2. Log de 2 na base 2, vamos supor que você faz aqui, ó. Vou colocar aqui mais em cima. Ó, log de 2 na base 2 é igual a x, que você não sabe quanto é. Então, você usa a definição. 2 elevado a x tem que ser igual a 2. Ou seja, quanto vale o x aqui nesse caso? X vale 1, né? Que 2 elevado a 1 dá 2. Então, se você tem o logaritmando e a base sendo valores iguais, você já sabe que dá 1. Tá? Então, isso aqui vai para 1. Então, menos 2 vezes 1, então dá menos 2 aqui no numerador. Tá? Consequentemente, aqui embaixo, olha só. Aqui nós temos 3 que multiplica 1 sobre 2. 3 que multiplica 1 sobre 2 é a mesma coisa que 3 sobre 2. E você vai pôr lá na frente. Né? Esse 2 aqui vai para 1. Então, aqui vai ficar apenas 3 sobre 2. Né? Então, assim, utilizando aqui a propriedade mesmo, então nós ficamos com a seguinte solução. Menos 2 dividido por 3 sobre 2. Quanto é que dá essa divisão? Né? Essa divisão vai ser assim, ó. Menos 2, aí seria dividido por 3 sobre 2. Então, é vezes, inverte a fração. 2 terços. Então, menos 2 vezes 2 terços multiplica apenas aqui em cima, menos 4 terços. Tá vendo? E o menos 4 terços foi exatamente o que nós encontramos utilizando as propriedades da potenciação apenas. Tá? Então, assim, é um treino, galera. Vai treinando que dominou a técnica e vai embora. Tá? Então, olha, já descobrimos então que essa primeira parte dá menos 4 sobre 3, né? Então, agora falta a gente... Vou colocar de preto. Falta a gente encontrar quanto que é esse logaritmo aqui. Então, vamos colocar ele mais aqui embaixo. Pode ser aqui do lado mesmo, né? Então, ó, nós temos aqui. Vou fazer aqui no cantinho. Pode ser de vermelho. Log 5, 0,1236464. Bom, quanto é que dá isso, né? Aqui mesma coisa, eu tenho um número decimal, então eu posso já colocar ele em fração. Né? Então, 0, vamos lá, 0,000064 é a mesma coisa que 64 sobre 1, e a quantidade de zeros eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tem 6 casas após a vírgula, eu vou pôr 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Dá o quê? Dá 1 milhão. Então, o que dá pra gente fazer aqui agora? Dá pra gente simplificar. Tá? Pode dividir tudo por 2, por 4, né? Ou até pelo próprio 64. Aqui tá com cara que dá pra dividir, né? Então, ó, se eu dividir aqui em cima por 64, vai dar 1, evidentemente. E se eu dividir aqui embaixo por 64, ó, vai ser 1 milhão dividido por 64. Né? Então, assim, tem que fazer, né, gente? 1 milhão dividido por 64, ó, 3,
36 dividido por 64. Bora ver rapidão quanto é que dá. Vai dar 1, né? 64. Aí 64 para 100 dá 36. E aqui vai ficar 360. Então 64 para 360 vai dar o quê? 5. 4 vezes 5 dá 20. Vamos fazer o processo longo. Vai 2, dá 32. 40, abaixar outro zero. 400. 400 vai dar o quê? 6 por aí, né? 4 vezes 6 dá 24. Foi 2. 6 vezes 36, 17 é 8. Aqui para 400 vai dar 16. É isso? 16. Baixa o 0, 160. Então, vai dar aqui 2. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 6 dá 12. 128. Então, aqui vai dar 32. É isso? 30, 40, 50, 60. Baixa outro 0, 320. 320 já fizemos aqui, né? Dá 5. Ctrl Z. 5. 4 vezes 5 dá 20. 32. Isso mesmo. Ó, nem precisava ter feito essa conta aqui, né? Mas tudo bem. 15.625. Galera, e o 15.625, só de olhar aqui a gente já consegue perceber que ele é um valor que dá pra gente escrever ele como potência de 5, né? Então aqui, por exemplo, ó, ficaria 1 sobre 5 elevado a alguma coisa. Então assim, dá pra fazer novamente que é uma conta. Então, ó, 15.625, vamos fazer aqui a decomposição dele, só pra gente ver quanto é que dá. Então, por 5, né, vai dar 3, que é 15. Aí, agora que 5 vezes 1 dá 5, para ser sobrou 1 dá 12. 5 vezes 2, 10, 11, 12. 5 vezes 5, 25. Dá por 5 novamente. A ideia é que dê tudo por 5. 5 vezes 6 dá 30, então sobrou 1, deu 12. 5 vezes 2 dá 10, 11, 12, 25, 625. 625 ele é conhecido, né? Que ele é 25 vezes 25. Então aqui, ó, nós já temos a resposta. Por quê? O 25 é 5 vezes 5. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 parcelas contendo 5. Então isso aqui é 5 elevado a 6. Então isso aqui tudo, galera, é rascunho, né? Então, ó, voltando aqui para nossa conta. Então, esse 0,00064 é a mesma coisa que... Deixa eu pôr mais aqui. É a mesma coisa que log na base 5 e aqui 1 sobre 5 elevado a 6. Tá? É o que nós fizemos aqui, ó. 1 sobre 5 elevado a 6. Muito bem, então vamos lá. Ó, 1 sobre 5 elevado a 6, galera, dá pra gente usar novamente a propriedade. Aqui nós temos uma divisão, ó. Só lembrar aqui na tabelinha de propriedades. Se eu tenho x dividido por y, eu posso separar os dois. Então vamos separar. Então, o log de 1 vai ser primeiro, na base 5 permanece, menos, aí vai ficar aqui, ó, log de 5 elevado a 6 na base 5. Esse daqui nós já sabemos que dá zero, né? Porque o 1 é a mesma coisa que 5 elevado a zero, então isso aqui vai para zero. E aqui, ó, esse 6 cai multiplicando aqui na frente, não é isso? Então, o 6 cai multiplicando aqui na frente, ele some dali. E 5, log de 5 na base 5 vira 1. Ou seja, isso aqui vai dar apenas menos 6. Tá, galera? Então, assim, nós já temos, então, o resultado da segunda parcela, que é menos 6. Então, vamos tirar esse mais aqui e vamos colocar, então, menos 6. Ok? Então, isso aqui, o resultado dessa conta é o nosso C. Então, eu tenho aqui menos 4 terços, né? Menos 4 terços somado com menos 6. Então, quanto é que dá isso? Vai permanecer aqui o denominador, que é 3. Ó, 3 vezes menos 6 dá menos 18. Então, vai ficar menos 4 e menos 18. Menos 4 e menos 18 dá menos 22. Menos 22 sobre 3. Esse é o valor do C. Ok? Então, menos 22 sobre 3. Qual é o gabarito da letra? Gabarito da letra D. D de Deus é fiel. Tá vendo, galera? Ó, então,
uma conta assim, não foi tão difícil, mas foi extensa, né? Se for fazendo, explicando bem devagarzinho, então ela se torna demorada, tá? Mas qualquer coisa, assista o vídeo desde o início, vá, anote aqui as propriedades e exercite questões que tem logaritmo, que daí vocês vão ter êxito em questões dessa natureza, ok? Então é isso. Se gostou do vídeo, da explicação, não esquece de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal. E eu vou trazer o resto das questões de matemática, tá? Abraço e até a próxima.